Enquanto a população tomava as ruas do país, Jair Bolsonaro estava no Texas, nos Estados Unidos. Depois de ser boicotado em Nova York, hoje em Dallas foi dia do capitão da reserva receber homenagem como personalidade do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Mas o prefeito de Dallas, Michael Rawlings, que é democrata, se negou a receber e participar de eventos com Bolsonaro. Isso depois que metade dos vereadores da cidade apresentaram um abaixo-assinado pedindo distanciamento. Dessa viagem, mais uma informação no mínimo inusitada. O assessor de imprensa de George Bush, Fred Ford, revelou à revista Veja que o ex-presidente estadunidense não fez convite algum para um encontro com o Bolsonaro e que, na verdade, foi surpreendido com a presença do capitão da reserva em seu país. Quem é ele? Não sei quem convidou, sei lá, ninguém soube. Pois é, vamos lá. Bom, quem fala sobre a falta de agenda de governo em Dallas pela web é a jornalista Sinara Menezes, do blog Socialista Morena. Boa tarde, Sinara, tudo bom? Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso ter a sua participação. E como você avalia, então, esse roteiro? Porque Bolsonaro foi fazer turismo em Dallas depois que não tinha agenda nenhuma, né? Eu acho incrível como o nosso presidente está se tornando persona non grata no mundo todo, né? É tipo o presidente gangorra, quando ele senta, todo mundo levanta. Ninguém quer saber de estar do lado do Bolsonaro em lugar nenhum, nem o Bush. Foi incrível isso, né? Porque ele achou que o ex-presidente George Bush ia tratá-lo super bem e tal, e ele foi tratado como um penetra, um cara que chegou lá sem avisar e que não estava sendo esperado. É tão amadorístico, sabe? O governo Bolsonaro me impressiona como que um presidente viaja numa improvisação dessas. Sim. Gente, o cara chega lá, ninguém espera ele, não marcam agenda com ninguém, as pessoas se recusam a recebê-lo. O que esse pessoal do Itamaraty está fazendo? Vendo a terra plana, Sinara. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o marxismo cultural. Teve um discurso de João Dória que ele falou, botou o dedo assim, dizendo que o Blasio estava equivocado de maltratar o presidente brasileiro, mas que mesmo assim, we love Nova York, we love America, disse João Dória. Ai, que vergonha. Gente, eles parecem que gostam mais dos Estados Unidos do que do Brasil, né? Essa é a impressão que a gente tem. Eu vi uma entrevista... O Bolsonaro, acho que até o Haddad falou isso ontem, que o país favorito do Bolsonaro é os Estados Unidos. Sem dúvida. Eu vi uma entrevista do Bolsonaro que perguntam o que ele discutiu com o Bush, e daí ele fala que o Bush pareceu muito preocupado com a questão das eleições na Argentina, porque o semblante dele demonstrava isso. Ele não deve nem ter entendido nada. O semblante demonstrava. O Bolsonaro está querendo empurrar essa agenda contra a Cristina, né? Agora ele só fala disso. Eles estão morrendo de medo do retorno da esquerda na América do Sul começar pela Argentina. E o Bolsonaro agora não fala nem mais do Maduro, ele só fala da Argentina. E aí eu acho que essa história do semblante foi uma maneira de dizer que ele tem o apoio do Bush nessa luta. Coisa que não tem apoio de ninguém. Pareceu isso mesmo. E agora, queria saber como você avalia o posicionamento de Bolsonaro após as grandes manifestações que aconteceram ontem em todo o Brasil. Eu achei que ele deu um sinal de fraqueza muito grande ao insultar os manifestantes, né? Quando ele disse que os manifestantes são idiotas úteis e disse que os estudantes brasileiros não sabem nem a fórmula da água, ele deu um sinal de que as manifestações que aconteceram em 220 cidades abalaram a segurança dele, né? Que é uma segurança meio que a gente não acredita muito que ele tenha. Então eu acho que a reação dele me pareceu uma reação de medo de que essas manifestações cresçam cada vez mais, né? Como diz o ditado, como dizem nas manifestações, quem não se pisa em formigueiro, né? Não se pisa em formigueiro. E ele assanhou o formigueiro, chamando os estudantes de idiotas úteis. E eu acho impressionante que um presidente que não tem conhecimento de nada
que se cercou de ministros que são os piores alunos da sala, né? Não sabem fazer contas básicas de matemática. O outro ministro da Justiça não sabe falar a palavra cônjuge. E aí ele diz que os estudantes não sabem a fórmula da água. É muita cara de pau, né, não? Agora, ele tá bem mal assessorado, porque ele deveria saber a quantidade de pessoas que estavam indo às ruas. Quer dizer, o pessoal que está em torno dele deveria, pelo menos, ter municiado esse senhor assim, de forma mais profissional, digamos. Eles são amadores, você percebe o amadorismo deles em tudo. A ministra Eleonora Mennicucci deve falar até melhor do que eu sobre isso, não é não, ministra? Porque o amadorismo deles salta aos olhos, não basta eles serem fundamentalistas religiosos, neoliberais furiosos, né? Pessoas que acreditam na terra plana e outras loucuras. Eles são amadores, eles não estavam preparados para chegar ao poder. E essa viagem a Dallas é uma prova disso. Isso não existe de um presidente da República chegar num lugar, parecendo até aquele parente que chega de repente sem avisar, sabe? Pelo amor de Deus, que é isso? O que você acha que pode acontecer agora nesses próximos dias? Pode ter um impacto grande? As pessoas precisam se manter mobilizadas? O que pode acontecer? Eu acho que, pelo que a gente está vendo desse governo, eles devem recuar em alguma coisa, né? Porque eles recuam em tudo, né? É um governo pusilânime. Então, eu acho que eles devem recuar em alguma coisa, mas eu acho que a questão do Flávio Bolsonaro é que deve começar a incomodar bastante. Hoje eu vi que o presidente, não vai me atingir. Então, poderia? Muito estranho, né? O Bolsonaro dizer que não vai atingi-lo. Ninguém tinha falado que ia atingi-lo. Ele mesmo fala que vai atingi-lo. Então, aí tem coisa, né?